segundo ano, tudo bem com vocês? Está começando a aula 38 de língua portuguesa. Eu sou a professora Daiane Karen, sejam bem-vindos e bem-vindas. E para iniciar a nossa aula, vamos conferir a rotina. O que faremos hoje? Então, primeiro, vocês separarão os materiais para a nossa aula. Já está com os materiais separados? Em seguida, vocês registrarão o cabeçalho no caderno de vocês. Relembraremos qual o texto que nós trabalhamos na aula anterior. Vocês lembram o que nós fizemos na aula anterior? Faremos a leitura de um novo texto e também as atividades. Então, agora vou pedir para vocês separarem os materiais para a nossa aula. Você já está com o seu caderno, o lápis de cor, a borracha, o apontador? Já está com tudo separado? Então agora vou pedir para vocês pegarem o caderno e realizar o primeiro registro da nossa aula. Vocês colocarão a data e para isso vão procurar próximo a vocês um calendário e vão pesquisar lá qual que é a data de hoje. Colocarão aí o dia, o mês e o ano que nós estamos. E logo abaixo vocês registrarão o seu nome. Vou pedir para vocês colocarem o seu nome completo e, se precisarem, também podem utilizar o crachá para realizar a escrita do seu nome. E logo abaixo a escrita do seu nome, vocês registrarão aula 38 e as iniciais LP de língua portuguesa. Então, um tempinho para vocês.
Realizar o registro. Então agora vamos relembrar o que fizemos na aula anterior. Então na aula anterior nós fizemos a comparação entre os dois textos que nós trabalhamos, estão lembrados? O classificado, que tinha a finalidade de doar o carrinho de bebê, e o classificado da bicicleta, que tem a finalidade de comprar uma bicicleta. E fizemos lá o quadro comparativo com as informações dos dois textos. Lembram? E o que faremos na aula de hoje? Bom, crianças, na aula de hoje nós vamos brincar com as palavras, tá? A partir de uma palavra desse classificado que eu estou mostrando aí na tela para vocês, tá? Qual será essa palavra? Então, vamos jogar? Vamos? O desafio será desafio das palavras. E antes de jogar, eu quero mostrar quais serão as palavras que vocês brincarão, tá? Quais palavras estarão no nosso jogo? Então, eu vou mostrar aí na tela para vocês. Olhem só, observem, vou pedir para vocês irem tentando fazer a leitura das palavras que aparecem aí na tela de vocês. Eu vou deixar um tempinho, vocês realizarão a leitura dessas palavras e nós já voltamos para o nosso jogo. Conseguiram realizar a leitura? Então agora vamos realizar a leitura das palavras que estarão no nosso jogo aqui junto comigo. Então a primeira palavra é o objeto lá do nosso classificado que a Ângela queria comprar. Vamos ver? Bicicleta. Então a primeira palavra, bicicleta. Vamos ler a próxima palavra? Bigode. Bigode. A próxima, binóculo. Binóculo. Próxima palavra, bicho. Conseguiram ler? Bicho.
biblioteca, biblioteca. E a última, bico, tá? Bico. Conseguiram, crianças, observar que todas as palavrinhas aqui começam com a mesma letra, a letra B, tá? Então agora nós realizaremos o nosso jogo. E para isso, observem o quadro aí na tela de vocês. Então, o nosso jogo, crianças, é a partir desse quadro, tá? Então nós temos ali 6 quadradinhos, tá? Eu vou mostrar para vocês um número e vou abrir ali, desvendar qual é a palavra que está escondida. E cada palavra terá um desafio, tá? Eu vou falar um desafio para vocês resolverem. Então agora nós vamos abrir então o quadradinho que está o número 2. Então observem aí na tela. Conseguem realizar a leitura da palavra que temos aqui no número 2? Então observem aqui comigo. Nós temos aqui também. Qual é a palavra que está escrita aqui? A palavra bicicleta. Vou colocar ela maior aqui para vocês, tá? A palavra bicicleta. Então, bicicleta. Observe que a bicicleta começa com a letra B. E vamos contar aqui comigo quantos pedacinhos tem essa palavra? Quantas sílabas? Ó, bicicleta. Tem 4 sílabas. Observem aí na tela. Bicicleta, tá? E agora, crianças, o desafio de vocês é pensar em uma palavra que também começa com a letra B de bicicleta. Será que você consegue pensar e escrever aí no caderno de vocês uma palavrinha que inicie com a letra B de bicicleta? Então, tempo para vocês. Conseguiram pensar em uma palavra que também comece com a letra B de bicicleta? Se você não conseguiu, eu vou mostrar aí para vocês uma palavra que também começa com B de bicicleta. Observem aí na tela. É a palavra boneca. Olhem só, boneca também começa com B. B igual bicicleta, certo? Então vamos para o próximo? Então agora nós vamos abrir aí. Qual número, crianças? Observem aí na tela. Número 6. Que palavra que está aparecendo no número 6? Vamos observar aqui. Nós temos agora uma outra palavra. Vamos ler aqui junto comigo? É a palavra biblioteca.
Quem já foi em uma biblioteca? Na biblioteca tem muitos livros para ler. Ó, biblioteca. Então, é a nossa próxima palavra. E agora, qual o desafio da palavra biblioteca, tá? Então, observem que a palavra biblioteca. Agora, vocês vão pensar em uma palavra que rime com a palavra biblioteca. Vocês lembram o que é rima, crianças? Rima são as palavras que têm o mesmo som no final da palavra, tá? São palavras que combinam com o mesmo som final, não é mais o som inicial. Ó, biblioteca. Vocês vão pensar em uma palavra que rime com a palavra biblioteca, que tenha o mesmo som final. Então, um tempinho para vocês. Conseguiram pensar em uma palavra que rime com biblioteca? Então, eu vou mostrar para vocês aí na tela uma palavra que rima com biblioteca, que tem o mesmo som final. Vamos ver? Biblioteca rima com peteca. Biblioteca, peteca. Observe lá que elas rimam, tem o mesmo som final. Biblioteca, peteca. Então, agora eu vou pedir para vocês registrarem aí no caderno de vocês a palavra peteca.
registraram a palavra peteca, que rimou com biblioteca? Muito bem, então agora observem aí na tela. Qual é o próximo número, crianças? Número 4. Vamos observar aqui comigo o que temos no número 4. Qual é a palavra que temos? Conseguem ler aqui? É a palavra bigode. Bigode. E agora? Qual é o desafio, crianças? Então, observem aí na tela, tá? Lembram lá da atividade anterior? Nós rimamos. Aqui nós faremos a mesma coisa. Bigode. E agora? Vocês conseguem pensar em uma palavra que rime com a palavra bigode? Então, vou dar um tempinho para vocês. Conseguiram? Vou mostrar para vocês uma palavra que rima com bigode. Então, bigode rima com bode. Bigode, bode. Tem o mesmo som final. Então, vou pedir para vocês também registrarem a palavra bode aí no caderno de vocês.
Registraram a palavra que rima com bigode? Body? Muito bem, então agora vamos para o próximo número. Qual é a palavra que vai aparecer lá? Então observem aí na tela. Conseguiram ler? Vamos ler aqui comigo no número 1. Que palavra que nós temos aqui? Vou tirar aqui, vou colocar aqui para vocês a palavrinha melhor para vocês conseguirem ler. Então, nós temos a palavra binóculo. Binóculo. E agora? Qual será o desafio, crianças? Então, observem aí na tela, tá? Nós temos agora lá o binóculo, nós temos o bigode e também o bode. Binóculo, bigode e bode. Então, agora vocês vão pensar aí. Qual é a palavra que não rima, que não tem o mesmo som no final da palavra? Então, um tempinho para vocês. Crianças, vamos observar aqui. Conseguiram descobrir qual é a palavra que não rima, que não tem o mesmo som final? Então vamos ler novamente. Binóculo, bigode, bode. Qual é a palavra que não rima, que não tem o mesmo som? É binóculo. Então ficou lá bigode e bode, que são as palavras que rimam, tá? Então agora registrem lá qual é a palavra que não rimou. Binóculo.
registro no caderno, vamos para a próxima. Observe lá qual é o número. Nós temos o número 5 e o número 3. Qual é o que vai se abrir? Número 3. Que palavras que temos aqui no número 3? É a palavra bicho. Vamos tirar aqui a palavra binóculo, colocar ó. Bicho. Bicho, tá? E agora, qual é o desafio, crianças? Nós temos a palavra bicho, tá? Vamos agora pensar. Vocês vão pensar aí quantas letras tem a palavra bicho, vão contar aí na tela de vocês e também vão pensar quantas sílabas, quantos pedacinhos nós temos, quantas vezes nós abrimos a boca para falar a palavra bicho. Então, vocês vão pensar quantas letras e quantos pedacinhos, quantas sílabas. Um tempinho para vocês. Conseguiram? Vamos conferir juntos? Primeiro, quantas letras? Vamos observar aqui, tá? Bicho. Para escrever bichos, precisamos das letras B, I, C, H, O. Vamos contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a palavra bicho tem 5 letras. Agora, vamos pensar quantas vezes nós abrimos a boca para falar a palavra bicho. Olhem só. Bicho. Então, primeiro, nós temos o primeiro pedacinho da palavra. A sílaba bi. O B e o I. Bicho. Então, nós temos duas sílabas, dois pedacinhos. Bicho. E para fazer a sílaba cho, observem que nós usamos 3 letras. O C-H-O. Bicho. 3 letras para fazer a sílaba. Então, agora, registrem aí no caderno de vocês, tá? Que a palavra bicho tem 2 sílabas.
mostrar? Então agora vamos para o próximo desafio. Sobrou o número 5. Vamos observar aqui qual é a palavra que nós temos atrás do número 5. É a palavra, olhem só, bico. Bico, tá? Pode ser o bico de um passarinho, de um pássaro. Então agora observe o desafio aí na tela de vocês com a palavra bico, tá? Vamos observar agora qual é a sílaba inicial da palavra bico. Ó, bico começa com a sílaba bi, eu marquei para vocês, tá? Então agora vamos observar as imagens. Nós temos ali um bigode, um gavião e o binóculo. O bigode, o gavião e o binóculo. Vocês vão pensar aí qual é a palavra que não começa com a mesma sílaba de bico, a sílaba bi. Então, qual palavra que não começa com bi? Conseguiram descobrir? Vamos ler novamente as palavras? Bigode, gavião, binóculo. Então, qual é a palavra que não começa com a mesma sílaba da palavra bico? Ficou fácil, né? Ó, gavião. Gavião não começa com bi, igual bico, bigode e binóculo. Gavião começa com a sílaba ga. Então, é ela que é a palavra ali intrusa, né? Que não começa com a mesma sílaba. Então, agora terminamos o nosso jogo e vamos para a nossa próxima atividade. Nós vamos observar uma frase. Então, agora eu vou construir uma frase aqui no quadro para vocês. Vocês vão lendo junto comigo, tá? Vamos observar aqui como se essas linhas fossem as linhas do caderno aí de vocês, tá? Então, a primeira palavra lá da nossa frase. Nós temos aqui escrito Ângela. Lembram lá no nosso classificado? A Ângela que queria comprar uma bicicleta? Então, a primeira palavra, Ângela. Em seguida, nós vamos dar um espacinho aqui para a próxima palavra. Então, ó, Ângela comprou. Ângela comprou. Mais um espaço para outra palavra. Uma. Ângela comprou uma. Agora vamos observar aqui, crianças, para a gente colocar a palavra bicicleta. O que aconteceu aqui? Vamos pensar como se fosse o caderno de vocês. A palavra bicicleta, ela não coube aqui no final da linha. E o que nós fazemos quando isso acontece? Então, quando a palavra ela não cabe no final da linha, nós podemos segmentar a palavra em sílabas, tá? Vamos pensar aqui. Então, Ângela comprou uma
bicicleta. Então agora nós vamos separar as sílabas, tá? Vou cortar aqui as sílabas e vamos colocar aqui. Bicicleta. E outra sílaba, a sílaba tá, nós colocaremos na outra linha. E para separar, nós vamos colocar aqui também um hífen, tá? Então, bicicleta, separamos a sílaba, a última sílaba da palavra lá na outra linha. Então, ficou: Ângela comprou uma bicicleta. Como não coube a palavra toda aqui na linha do caderno, nós separamos a palavra e colocamos lá na outra linha do caderno. Muito bem, crianças? A mesma frase, agora com uma outra separação. Vamos observar aqui. Ângela comprou uma, e agora coube aqui na linha somente as sílabas iniciais, olha só. Bici. As outras sílabas foram separadas lá na outra linha. Então, bici, o hífen para separar as sílabas e as sílabas cleta lá no final. Ângela comprou uma bicicleta. Então, aqui nós vimos como separar as palavras quando elas não cabem lá no final da linha do caderno. Muito bem? Então, agora nós vamos pensar lá. O que vocês farão na próxima aula? Na próxima aula, vocês irão estudar com a professora Débora. E o que vocês vão aprender? E para a professora Débora, eu vou deixar aqui, ó, uma casinha, tá? Para ela desvendar lá na próxima aula qual é o texto que vocês trabalharão. Então, na próxima aula, vocês vão descobrir qual é o texto que está nesta casinha lá com a professora Débora. Então, não percam a próxima aula, crianças. Ficamos por aqui e até breve.